A treta entre o craque Neto e Lazzaroni parece não ter fim. Já se passaram mais de 30 anos e o craque Neto não aceitou o motivo de ter ficado de fora da Copa de 90. Recentemente essa história ganhou mais um capítulo. Durante uma entrevista para o Flávio Prado, Lazzaroni voltou a falar do craque Neto. Fica no vídeo que eu vou te mostrar tudo isso, mas antes já deixa o seu gostei aqui no nosso vídeo para fortalecer o nosso canal. Confira comigo agora o que o Lazzaroni falou do Neto, se liga só. Ô Lazzaroni, a Copa de 90 parece que ela não acaba, né? Vira e mexe sai o Neto esculhamba, eu devia ter ido e tal. Como é que você encara isso? Você é um jornalista. Vou te transferir a pergunta. Onde estava o Neto em maio de 90? Eu não lembro, mas o Corinthians ele faz um grande sucesso depois da Copa. Depois da Copa. Ele não entrou vamos dizer, no foco da observação. Tem um termo que se usa hoje, né, do radar, vamos dizer, das observações, porque até então ele não passava de uma promessa, vamos dizer assim, no Guarani, passando inclusive pelo Bangu, Palmeiras, foi trocado. Tudo. Então, não entrou no foco porque não havia um rendimento dentro do campo que proporcionasse entrar no radar da seleção. Então, a partir do momento que ele vai para um programa, que ele cria uma imagem do craque fulano de tal, aí estabelece para ele um slogan que lhe favorece. E durante muito tempo ele usou de palavras, de expressões muito baixas. Aí, a partir do meu retorno ao Brasil, eu também devolvi a autora. Não jogava porra nenhuma. É um termo pesado, tá? Mas é em resposta àquilo que ele usou muito tempo. É um balão japonês, ele não sabe nem o que se refere isso. Dentro das linguagens do Rio de Janeiro, balão japonês acende, sobe 50 metros, apaga e vai embora. Então foi mais ou menos isso. E felicidade no Corinthians depois do Mundial, mas também aí eu uso como argumento, tá bom, eu errei. Eu não convoquei esse craque. Por que ele não vai em 86? Por que ele não vai em 94? Por que ele não vai em 98? Então caracteriza o balão japonês. Subiu 50 metros, foi campeão. Há quem diz que o craque Neto tinha que ter ido para aquela Copa. O Mauro Betti, comentarista renomado, falou a respeito do Neto e Lazzaroni. Se liga só. O Lazzaroni errou, eu falo muito sobre isso, ao fechar o grupo depois da conquista da Copa América de 89. Havia 40 anos que o Brasil não ganhava uma Copa América, também porque havia 40 anos que o Brasil não sediava um torneio sul-americano. Depois de uma primeira fase terrível na Bahia, depois para Pernambuco, o Brasil foi muito bem, venceu o Paraguai, venceu a Argentina e venceu com um gol do Baixinho Romário o Uruguai e foi campeão da Copa América. O Lazzaroni teve a infeliz ideia, à época e em qualquer época, de fechar o grupo. Então quase que não vinha gente de fora. E naquela temporada que se iniciava, 89, 90 na Itália, o melhor jogador pela nota, na média do jornal La Gazzetta dello Sport, era o ex-companheiro de Neto no Guarani, o ponto esquerda João Paulo, atuando pelo Bari. No campeonato que tinha maratona, tinha o Careca. Era a Premier League da época. Tinha a Premier League da época, com certeza, tinha Van Basten, tinha Gullit, tinha, o Rummenigge, o João Paulo teve a melhor média. E o cara não foi pra Copa porque ele não jogou a Copa América. Não faz sentido. Não faz sentido. E eu tô falando de um desses. O Tita, que é um querido, baita jogador, sempre foi, não tava no melhor da forma em 90, foi. O reserva dele, que tinha muito potencial à época, depois não deslanchou, até porque ele foi pro Japão em 93, o Bismarck foi convocado, vamos preparar um Bismarck, como em 94 o Ronaldo, que é um fenômeno, será convocado, e no peito de 2002 o Kaká, que seria o melhor do mundo em 2007, foi convocado, e não se discute nem Kaká e Ronaldo. Sim. Mas em Bismarck já se discutia a época, e daí teria sido o cara que entrou ali no lugar do Neto. Mas é dever dizer que o Neto foi fundamental, o xodó da Fiel, na primeira conquista nacional do Corinthians, no segundo semestre de 90, depois do Mundial da Itália. Depois, né? Foi depois. Ele tava jogando bem, como sempre jogou bem desde o Guarani, campeão paulista pelo São Paulo em 87, uma boa passagem pelo Bangu antes, mas, poxa, o Neto, ele explodiu mesmo depois do Mundial da Itália. Ele tava bem no Corinthians em 90, tava legal, tá? Mas pra mim, pro meu critério, se fosse pra chamar o Neto, embora fossem funções distintas, 1000 vezes antes de chamar o João Paulo. Embora você pudesse... Tava na frente. Tava muito na frente.
jogando na Itália, mais atleta. O João Paulo chegou a ser o jogador que mais apanhou no futebol mundial. No primeiros 5 anos dos anos 90. Era um jogador espetacular o João Paulo. Mas enfim. Então assim, eu não diria que ele foi sacaneado. Para mim, sacaneado ou mal ou não convocado foi o Falcão na Copa de 78, um grande craque brasileiro desde 75. Você pode dizer o Alex ou o Djalminha, ou os dois em 2002. Dirceu Lopes, monstro sagrado, que acabou de fazer 77 anos na Copa de 70 pelo Zagallo, certamente. Mas assim, o Neto não. Aliás, alguns exageros. Por exemplo, o Zico, que eu tô escrevendo na biografia, muita gente fala, pô, o Brasil também não ganhou a primeira Copa na Alemanha porque o Zico não foi convocado. Gente, o Zico não era nem titular no Flamengo. Acho até que merecia ter tido mais chances com o Zagallo, que era o treinador da seleção. Pô, o Zico explodiu merecidamente, é o grande craque, o grande artilheiro no Maracanã com 334 gols. O Zico foi também no segundo semestre de 74. O brasileiro acabou em agosto com a vitória do Vasco e o Flamengo foi campeão do Rio em 74, num 0x0 com o Vasco, já com o Zico brilhando, o Júnior também. Outro que falou do Neto foi Leão, nome conhecido no futebol que teve uma treta feia com ele. Mas dessa vez, galera, o Leão elogiou o craque Neto. Isso mesmo, elogiou. Se liga só no que foi que ele disse. Ele era um subversivo não treinando. Ele não gostava de treinar, ele não gostava de obedecer. Jogava muito, batia muito bem na bola, nota 10 disso pra ele. Mas como profissional, ele não era bom profissional. E naquela época ele saía de noite, levava a turma pra frente e eu comecei a me encher disso aí. Até o dia que eu tomei uma decisão, entendeu? Falei, qualquer coisa serve, só não quero ele aqui, entendeu? E depois disso, ele falou que é inimigo mortal, entendeu? Aí ele começou com jornalismo, tudo. Eu andei dando uns conselhos uma vez que eu fui lá com o Avalone e tudo, sabe? Depois ele prosperou e tudo. E um dia eu fui lá, né? Eu falei, o cara falou, o Gigante, acho que foi o Gigante que... É sempre ele que arma os encontros, né? Aí ele falou assim, Leão, o Neto pediu, não sei nem se é verdade, o Neto pediu pra te convidar pra você ir no programa dele. Eu falei, se ele teve coragem de me convidar, eu tenho coragem de ir. Mas é verdade, sim. Aí, então, eu fui lá, ele me pediu, nem deveria fazer isso, me pediu perdão no ar, gostaria de voltar atrás para ser meu atleta de novo, que agora ele entendia a filosofia do que é ser um profissional, e eu desejei felicidade a ele, falei, ó, se comporta também que às vezes tá passando o limite, hein? E ele achou um veio que tinha perdido. O futebol recompôs a família e as partes financeiras do Neto. Então, hoje eu tenho muito bom relacionamento com ele. Que legal. Entendeu? Porque eu entendi e ele me entendeu também. Então, por isso que eu saí dessa... A verdade é que até hoje o craque Neto não se conforma em ter ficado de fora daquela Copa. Segundo ele, tinha jogadores bem pior que ele que foi convocado. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.